Mas, Durval, conta pra gente primeiro, inicialmente, antes dessas suas histórias de fórum, como é que você caiu, né, nesse mundo da cannabis? Como é que foi sua jornada até então? Até você chegar na pós e falar, não, é isso aí mesmo que eu quero. Como é que foi isso? Então, eu começo no mundo da cannabis quando eu entro na faculdade. Minha primeira graduação é geofísica, não é geologia, que é a qual eu hoje me considero geólogo. Eu entrei na faculdade com foco de trabalhar com a Terra e com dados computacionais. Eu era muito bom nessa área de física e matemática, e química também, acabava sendo bom. E acabei conhecendo as plantas medicinais e me interessei muito pelo cultivo. E quando estava na faculdade, eu entrei no Grow Room. Eu gostei tanto do cultivo que eu falei, não, eu quero ser cientista da terra, não quero mais trabalhar com dados, eu quero trabalhar com solo, quero entender como esses elementos passeiam no solo e focando também na parte de remediação ambiental. Eu queria descontaminar solos, eu conheci sobre micorrizas lá já na época do Grow Room e via que ela, com alguns processos, descontaminava de metal pesado e via aquilo dali como uma possível grande área para o futuro e acabei trocando de curso, me graduei na geologia já com ênfase na parte de água e solo. Eu já fui executando algumas matérias optativas e eletivas dentro dessa área, e depois eu segui para a pós-graduação na EAD, né, da Exalc USP, em fertilidade do solo e nutrição mineral de plantas. E aí conheci algumas pessoas do meio de startup, dessa área de agricultura regenerativa, e lá eu comecei já a fomentar processos usando o biochar. E aí nasceu a ideia da Ananda Vida criar alguns biofertilizantes e também ter o processo de aplicar o biochar junto como carreador, diga, carreador e mantenedor desses micro-organismos. E aí a coisa foi crescendo, eu fui desenvolvendo alguns produtos, eles entraram nesse mercado de agricultura sustentável, com foco principalmente no cacau. E aí, então, a Nanda Vida começou a se espalhar pelos próprios clientes, levando essa ideia. E aí que eu comecei a estar estudando cada vez mais essa parte de microbiologia e bioquímica, porque eu percebo que é aí que está a grande sacada na agricultura tropical. Então, foi meio que um processo. Na faculdade, eu conheci as plantas, entrei no fórum, troquei de curso, e aí construí essa carreira que é a qual a gente está aqui agora falando sobre. Pô, que bacana. Maneiro. Então A a planta faz planta parte trouxe da carreira. uma Sim, a planta trouxe uma vontade, uma inspiração para você se aprofundar mais ainda nessa área que você queria, então. sim, A, exatamente isso. Bacana. a planta também me fez trocar de curso, achei isso maneiro. E queria te perguntar, que você é um grande especialista, como você explicaria para alguém que não é entendido do assunto o que seria agricultura regenerativa, de maneira simples? Eu vejo que se a gente, com o passar do tempo, está criando um sistema que ele vai melhorando, a fertilidade do solo vai melhorando, a interação entre os micro-organismos, os bichinhos do solo e as plantas vão melhorando, isso gera menor gasto energético nosso, no sentido de aplicar insumos, ter certos manejos, gastar às vezes com pesticidas, com biocidas. Então, a agricultura regenerativa é o acúmulo de processos que você utiliza em benefício do sistema. Então, o sistema melhora com o passar do tempo, ele não é depreciado. Alguns tipos de agricultura, a fertilidade do solo vai caindo. A prova disso é que cada vez mais você precisa usar de mais insumos, mais fertilizantes e mais defensivos para manter a sua produção a mesma coisa. Então, até em termos de rentabilidade, se a gente for pensar, né? Se eu melhoro o meu sistema e meu sistema demanda de menos gasto energético, isso gera um retorno de maior rentabilidade, porque eu gasto com menos fertilizante, com menos insumos. Então, a agricultura regenerativa é isso. Regenerar é melhorar o sistema com o passar do tempo. Vai lá, Léo. Eu queria te perguntar, entrando nessa linha regenerativa, eu queria que você explicasse um pouco o papel, principalmente das micorrizas nesse processo regenerativo e também, obviamente, das isobactérias que trabalham em conjunto com elas. Mas qual seria o papel delas nesse ciclo de renovação do solo e de liberação, inclusive de fósforo, que no nosso caso aqui no Brasil, como você mesmo me ensinou,
um solo covalente que trava muito fósforo, né? Perfeito. Vamos começar do princípio do ciclo biogeoquímico, que é o carbono. A maior parte do carbono que mantém a estrutura aqui do planeta, que é o carbono em circulação, gás carbono sendo oxidado, virando gás carbônico, depois carbono sendo reduzido pela planta, virando oxigênio, a planta acumulando esse carbono, ele voltando para o solo, sendo expelido pelos micro-organismos, e esse é o ciclo biogeoquímico do carbono. 30% de todo o carbono que está no solo está numa fase recalcitrante, que a gente chama de glomalina, que é uma glicoproteína produzida pelos fungos micorrízicos. E isso é a maior taxa de acumulação carbono estável, biogênico e mantenedor de outros processos de fertilidade. Então, o primeiro papel fundamental das micorrizas está na base do ciclo biogeoquímico do carbono, já que a maior parte do carbono do planeta, tirando as dorsais mesoceânicas, esses ambientes geológicos, ele está acumulado no solo. Chega a ser 30 vezes mais do que está em toda a biosfera, do que a gente está aqui, ó, respirando e está circulando no solo, tem 30 vezes mais do que isso. Então, se a micorriza tem 30% da manutenção desse carbono, ela é um dos artistas aí, talvez um artista, não, se não a palavra, ela é um dos mecanismos biológicos fundamentais para a manutenção da saúde ecossistêmica e da saúde do nosso planeta. Esse é o primeiro ponto. O outro é que os solos, a depender das regiões, eles são muito pobres em nutrientes. Eles não têm disponibilidade de alguns elementos. E isso foi a forma que o planeta se formou. O fósforo ele não circula tanto em alguns solos. Imagine se o fósforo fosse perdido em alguns solos. Ia chover e a gente acabar perdendo um elemento que tem muito pouco na crosta terrestre. Então, o solo ele é preso em algumas estruturas cristalinas e ele fica muito pouco disponível para as plantas. Quem hoje em dia se associa com as plantas e tem a maior taxa de conversão por gasto energético são as micorrizas em pegar esse fósforo com essas ligações covalentes que o Leco falou, que a gente chama de fixação, perda por fixação, ou CTC específica, pegar esse fósforo que está ligado numa estrutura cristalina, quebrar ele e deixar ele biodisponível para o próprio fungo, mas também trocar esse fósforo com a planta em troca dos exudatos, que são alguns carboidratos, aminoácidos e ácidos orgânicos. Então, a micorriza dissolve um elemento que está preservado em estruturas cristalinas do solo, que é o fósforo, pega o carbono que a planta está exudando, que a planta pegou da fotossíntese, no ciclo biogeoquímico, acumula na forma de glomalina, troca esse fósforo com a planta e vai aumentando essa estrutura de ação. Cada momento que passa, a micorriza constrói a glomalina, que faz a estrutura do solo e aumenta a sua hifazinha, que é aquele folículo de pelinho branco, em vários locais do solo. Se a planta antes acessava 1 centímetro cúbico de volume, ela pode acessar, a depender da situação, até 204 vezes mais. Então, isso daí é biotecnologia. E foi assim que a natureza evoluiu, e hoje em dia, os cultivos biotecnológicos mais avançados utilizam-se de associações, que é quando a gente pega a micorriza com algumas rizobactérias. Algumas rizobactérias produzem compostos. Vamos contar que o micro-organismo faz xixi e cocô também. O que o micro-organismo faz de xixi e cocô, expele, né, excreta, serve como estimulante para a micorriza produzir alguns compostos e liberar alguns nutrientes. Além também que esses micro-organismos também solubilizam nutrientes e alguns até fixam nitrogênio. Então, tem um micro-organismo que pega o nitrogênio do ar, tem um micro-organismo que quebra o mineral de zinco, tem outro que quebra o de fósforo, tem um que quebra o de potássio, tem outro que solubiliza o ferro através de sideróforo. Então, toda essa estrutura é controlada entre a planta e a micorriza. A planta emite um sinal, a micorriza emite outro que estimula os micro-organismos, que estimula a micorriza, que estimula a planta. E assim vai. Então, seria o meio pelo qual a natureza encontrou de ser mais eficiente na circulação biogeoquímica dos nutrientes, do carbono e, no fim, manter a estrutura dos serviços ecossistêmicos, né?